Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula teórica de Química, nós vamos para a parte 2 do estudo de soluções. Nessa aula nós vamos falar das diferentes unidades de concentração. Mas antes da gente ir para nossa aula teórica, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e, se você gostar da aula, deixe seu like. Peço também que você nos sigam lá nas nossas redes sociais. A gente está repleto de novidades. Nós temos a nossa plataforma escolaonline.com.br, onde nós disponibilizamos material teórico e os links das nossas aulas aqui no canal, certo? Nosso Instagram também tem várias novidades. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as informações que nós disponibilizamos por lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Pessoal, nós vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre concentração de uma solução. O que nos diz a concentração de uma solução? Ela nos diz a quantidade de soluto presente em uma certa quantidade de solução, ou dissolvente, ok? Sendo assim, nós podemos dizer que, definindo matematicamente, concentração é a quantidade de soluto por quantidade de solução, ok? E aí, vamos aqui a um exemplo. Nós temos aqui um suco concentrado de uva. E aí, nós queremos fazer um refresco. Como que a gente faz um refresco? A gente pega esse suco concentrado junto com a água e aí a gente faz o nosso suco e adoça, ok? Pela cor, gente, nós definimos aqui, ó, que esse suco, ele é menos concentrado. Ele teve menor quantidade de suco. Para eu fazer esse refresco aqui, e esse copo de 300 ml, eu coloquei 50 ml de suco e completei com água. Já nessa segunda situação, eu peguei 100 ml de suco e completei com água. Então, gente, esse suco aqui, nós falamos que ele está mais concentrado. Ele tem uma maior quantidade de soluto. Considerando aqui o soluto, o suco de uva. Então, ele tem uma maior quantidade de suco de uva por uma mesma quantidade aqui de solução, ok? Nós podemos definir a concentração em diferentes unidades. As mais usadas são a unidade em grama por litro, em mol por litro, concentrações expressas em porcentagem e quando são concentrações muito pequenas, nós expressamos em ppm, que é partes por milhão, ok? Vamos então à primeira concentração, também chamada de concentração comum. A concentração comum é a concentração definida em gramas por litro. E matematicamente nós definimos como a massa do soluto em gramas dividido por 1 litro de solução, ok? Então, ela é definida como, se eu considerar aqui M1 como a massa do soluto, o volume é o volume da solução, ou seja, é o volume na qual o soluto e o solvente ocupam, certo? Então, vamos fazer aqui esse exercício para a gente fixar esse conceito de concentração. Então, na composição de alguns refrigerantes está presente o ácido fosfórico, fórmula H3PO4, que é usado como aditivo. A concentração desse ácido no refrigerante é cerca de 1 grama por litro. Se uma pessoa tomar 300 ml de refrigerante, qual que é a massa do ácido fosfórico que ela está ingerindo? Bom, pessoal, quais são as informações que nós podemos retirar aqui do enunciado? A concentração, né? Então, a concentração que deu aqui do ácido fosfórico no refrigerante é 1 grama por litro. E a pessoa aqui tomou 300 ml de refrigerante, está querendo saber quanto de ácido que ela ingeriu. Nós temos duas formas de resolver essa atividade. Uma forma é por regra de 3, né? E a outra forma é aplicando os valores aqui na fórmula de concentração comum. Então, vamos aqui à primeira forma. A gente tem que concentração é 1 grama por litro.
Então, eu tenho 1 grama de ácido a cada 1 litro de refrigerante. Se a pessoa tomou 300 ml de refrigerante, 300 ml corresponde a 0,3 litros. Quanto de ácido fosfórico que ela ingeriu? Regrinha de 3 simples, né? Multiplica cruzado, 1 grama vezes 0,3 litros dividido por 1 litro vai dar 0,3 gramas de ácido fosfórico. A segunda forma de resolver, gente, é aplicando lá na fórmula da concentração comum. Concentração em gramas por litro é igual a massa por volume. Então, a concentração deu aqui, né? 1 grama por litro, o volume também deu. Então, é possível a gente determinar a massa, porque a massa, né? O volume está aqui dividindo, passa para cá multiplicando, então a massa é a concentração vezes o volume. Então, 1 grama por litro vezes 0,3 litros, né? Porque tem que estar na mesma unidade para poder cortar. A gente acha uma massa de 0,3 gramas de ácido fosfórico. O mesmo resultado, 2 formas de resolver o exercício. Certo, pessoal? Vamos então fazer mais uma atividade para a gente fixar esse conceito de concentração comum. Em uma aula de química, uma solução de hidróxido de sódio foi preparada usando 10 gramas do soluto. Essa massa foi medida e colocada em um becker. Então, isso aqui, gente, é um becker. Então, mediu-se a massa num becker. Em seguida, foi adicionada ao becker uma pequena quantidade de água para dissolver completamente a base, para dissolver o hidróxido de sódio. E após esse procedimento de dissolução, a solução foi transferida por um balão volumétrico de 200 ml. Aqui está o balão volumétrico. Completando o volume com água. Então, completou o volume com água até aqui a marquinha de 200 ml, conforme mostrado abaixo. Como expressar a concentração dessa solução em gramas por litro? Então, gente, qual foi a massa usada? 10 gramas. Qual foi o volume total de solução? O volume do balão volumétrico, 200 ml. Então, massa de 10 gramas, volume 200 ml. Então, concentração, gramas por litro é massa sobre volume. 10 gramas pelo volume em litros é igual a 50 gramas por litro de hidróxido de sódio. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos agora ver a concentração em quantidade de matéria por litro. A concentração em mol por litro, que é a quantidade de matéria, que é a unidade em mol, em 1 litro de solução. A concentração mol por litro pode ser definida pela expressão de N1 sobre V, onde N significa quantidade de matéria, o V, volume da solução em litros. A quantidade de matéria, gente, ela é definida por massa da substância dividida pela massa molar, ok? E nós falamos que essa concentração em mol por litro, ela tem uma importância fundamental, porque a maior parte das soluções, a concentração vai ser expressa em mol por litro. Certo, pessoal? Então, vamos aqui fazer uma atividade para a gente fixar esse conceito de concentração de mol por litro. Em um laboratório, preparou-se uma solução de ácido clorídrico, colocando 3,65 gramas deste soluto em um balão volumétrico de 500 ml de capacidade. Depois de completado o volume do balão, qual que é a concentração dessa solução em mol por litro? Então, vamos lá. O que deu aqui no enunciado? Deu a massa do soluto e o volume da solução. Deu o volume, a capacidade do recipiente onde foi preparada a solução. Ok? Então, a solução é igual a 500 ml, que equivale a 0,5 litros. Certo? Só que pediu uma concentração em mol por litro. Nos deu massa. Então, nós temos que converter massa aqui para a quantidade de matéria. Nós precisamos calcular a massa molar do HCl. Então, um hidrogênio, massa do hidrogênio 1, um cloro, massa do cloro, 35,5. Então, a massa molar é igual a 36,5 gramas por mol. Então, se em 1 mol eu tenho 36,5 gramas, 3,65 gramas equivale a 0,1 mol, certo? E aí agora a gente tem a quantidade de matéria e o volume da solução. Nossa concentração é 0,1 mol por 0,5, que é igual a 0,2 mol por litro. Bem tranquilo, né? Agora vamos ver a concentração expressa em porcentagem. Vai ser uma concentração em que nós vamos expressar massa ou volume de soluto em uma quantidade de 100 gramas ou 100 ml de solução. Então, vamos lá. Nós podemos ter uma concentração expressa em porcentagem
que nós falamos porcentagem em massa, que ela é expressa em massa de soluto por massa de solução, que corresponde a gramas de soluto a cada 100 gramas de solução. Nós podemos ter também a concentração expressa em massa por volume, onde nós vamos ter gramas de soluto por 100 ml de solução. Ou, por último, nós podemos ter a concentração expressa em volume, porcentagem em volume, que vai ser volume de soluto por 100 ml de solução. Essa última porcentagem em volume, ela é muito utilizada, por exemplo, para bebidas alcoólicas. Quando fala, por exemplo, que tem 40% volume, ou seja, tem vou chutar aqui, tá, gente? Um whisky com 40% volume etanol. O que isso significa? Que em 100 ml desse whisky, 40 ml é de etanol. Então, ou pode algumas vezes estar lá informando 40 graus Gay-Lussac, que é a mesma representação, que é a mesma concentração 40% volume, que significa 40 ml do soluto, no caso bebida alcoólica ou etanol, a cada 100 ml de bebida alcoólica. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos a uma atividade para a gente fixar esse conteúdo aí de concentração expressa em porcentagem. Então, suponha que uma solução de hidróxido de sódio foi preparada com 10 gramas de soluto e 190 gramas de água. Água é o que, gente? Solvente. Qual que é a porcentagem massa-massa dessa solução? Porcentagem expressa em massa. Então, vamos lá. Qual que é a massa do soluto que deu aqui? 10 gramas. E do solvente? 190. Só que essa porcentagem expressa em massa aqui é massa de soluto por massa de solução. Então, a massa da solução é soluto mais solvente, é 200 gramas, ok? Então, gente, quando a gente define aqui, ó, nós temos 10 gramas a cada 200 gramas, 10 gramas de soluto a cada 200 gramas de solução. Em 100 gramas de solução, nós vamos ter X. X é igual a 5 gramas. Então, a porcentagem massa-massa, a cada 100 gramas de solução, eu tenho 5 gramas de soluto. Então, porcentagem em massa, 5%. Tranquilo? Vamos fazer um exercício agora aplicando a concentração massa-volume. Para tratar um corte na mão, uma pessoa preparou uma solução de permanganato de potássio. Tá a fórmula aqui, KMNO4, que é um bom antisséptico. Essa pessoa colocou 30 gramas dessa substância em 2 litros de água. Calcule a porcentagem massa por volume dessa solução, supondo o comprimido ser puro e seu volume desprezível. O que significa seu volume desprezível? Que na hora que a gente considerar aqui o volume da solução, a gente vai considerar o volume da solução sendo igual ao volume do solvente, ok? Que nos informou aqui 2 litros de água. Qual que é a massa do soluto? Deu aqui, ó, 30 gramas. Qual que é o volume da solução? É o volume do solvente mais o volume do soluto. Só que pediu para a gente considerar desprezível aqui o volume do comprimido. Então, o volume da solução vai ser igual ao volume da água, do solvente, que vai ser 2.000 ml, que é o 2 litros, ok? E aí, a gente sabe que a cada 30 gramas de soluto, nós temos em 2 litros de água, né? Foi preparado aqui 2 litros da solução. Em 100 ml dessa solução vai ter que quantidade de soluto, né? Porque a porcentagem massa-volume é a massa de soluto a cada 100 ml de solução. Então, a gente chega aqui, né? Multiplicando cruzado, 30 vezes 100 dividido por 2.000. Então, chega a 1,5 gramas a cada 100 ml de água, certo? A porcentagem aqui, 1,5% massa-volume. Tranquilo, né, pessoal? É bem tranquilo essa parte. Vamos, então, à última atividade em concentração expressa em porcentagem em volume. O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras, a seguinte informação. Cada 50 ml de desinfetante contém 5 ml de solução de formaldeído, 37% volume.
Então, isso significa que é volume de formaldeído por volume de solução. Calcule a concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem volume por volume. Então, vamos lá, gente. Ó, qual que é a concentração da solução de formaldeído? É 37% volume. O que isso significa? Que a cada 100 ml da solução eu tenho 37 ml de formaldeído do soluto. Se a gente usou aqui o exercício, deu a informação que foi 5 ml dessa solução, 5 ml, né, da solução tem que quantidade de formaldeído? Então aí, fazendo aqui, ó, 37 vezes 5 dividido por 100, você encontra que é 1,85 ml de formaldeído. Então, você tem essa quantidade de formaldeído em 50 ml de desinfetante, né? É o volume de formaldeído presente nos 50 ml de desinfetante. Então, você tem 1,85 gramas de formaldeído em 50 ml de desinfetante. Está pedindo para você calcular a concentração de formaldeído em volume. Então, em 100 ml de desinfetante, quanto de formaldeído você tem? Então, é o dobro, 3,7 ml de formaldeído em 100 ml de desinfetante. É a porcentagem de 3,7% volume. Certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Para a gente fechar aqui o conteúdo de concentração, nós vamos ver a concentração expressa em ppm, que é quando a gente utiliza soluções muito diluídas, tá bom? E aí a gente utiliza essa unidade em ppm. O que significa ppm? É uma parte de soluto presente em 1 milhão de partes de solução. Então, matematicamente, nós podemos definir que ppm, parte de soluto, por 1 milhão de partes de solução. 1 milhão é 10 a 6, ok, pessoal? A concentração em ppm, ela pode ser expressa em massa por massa, ela pode ser expressa massa por volume ou ainda volume por volume. Isso vai depender da situação, tá bom? E a gente, ao efetuar cálculos usando concentração ppm, a gente considera a massa da solução sendo a massa do solvente mesmo, tá bom? Porque o soluto, ele é tão pouquinho que acaba a gente considerando a massa e o volume que esse soluto ocupa desprezível. Certo, pessoal? Vamos fazer, então, o último exercício para a gente fixar essa última concentração estudada para a gente fechar nossa aula. Então, em um manual com dados sobre a poluição atmosférica, conta que a quantidade de gás amônio, então amônia NH3, presente em 100 litros de ar é 0,000007% em volume. Como expressar essa concentração em ppm? Então, gente, essa porcentagem aqui, a gente fala que se é em volume, é a mesma coisa que a gente falar de ml de soluto por 100 ml de solução. Ou litro de soluto por 100 litros de solução. Então, essa porcentagem aqui significa que a gente tem 0,000007 ml a cada 100 ml de ar, ok? É a mesma coisa que eu falar que eu tenho 0,000007 litros em 100 litros de ar. Aqui é a proporção, ok? Mantive a proporção, só mudei aqui unidade. Posso fazer isso tranquilamente. Então, se você tem essa quantidade aqui a cada 100 litros de ar, qual que vai ser a quantidade em 1 milhão de litros de ar? Então, fazendo aqui, né, multiplicando o cruzado, sabendo que isso aqui é 1 milhão de litros, você tem que 1 milhão vezes 0,00007 litros dividido por 100, você vai achar um valor de 0,007 ppm. Certo, pessoal? Chegamos, então, ao final da nossa aula. Nós vimos aqui 4 diferentes tipos de concentração, as mais usadas. A concentração comum, que é gramas por litro. A concentração molar, que é a mais utilizada na química, que é mol por litro. As concentrações em porcentagens, muito utilizadas no nosso dia a dia. E, por último, a concentração em ppm, que é uma concentração
muito usada quando estamos falando de soluções muito diluídas. Então, eu espero ter ajudado vocês. Se surgiu alguma dúvida, deixe um comentário, vai ser um prazer responder. Eu aguardo vocês na parte 3, para a gente finalizar o conteúdo de estudo das soluções.